Ver derivadas direcionais. A derivada direcional, de uma forma bem simples, ela fornece o coeficiente angular da reta no ponto P na direção de um vetor chamado U. Então, no caso aqui, vocês têm um desenho, uma superfície. Aqui é 100 graus em cima dessa linha aqui, por exemplo. É uma temperatura de 100 graus, eu peguei um valor aqui. Qualquer lugar aqui é 100 graus. Se você estiver em cima de qualquer lugar aqui é 80 graus. Isotérmica. 60 graus, 40 graus. E um ponto, que eu vou chamar de P aqui. E eu quero saber qual é a variação da temperatura, se for na direção desse vetor aqui, o 2. Ou se eu for nessa direção aqui. Então é isso que a derivada direcional vai nos fornecer. Qual é a taxa de variação, no caso aqui da temperatura, na direção de um desses vetores. E como a gente vai achar isso aí? Eu vou representar aqui, ó, por uma fórmulazinha, derivada sobre uma função fxy na direção do vetor. Poderá ser dado por derivada parcial em relação a x, y, u1 é a direção, né? Mais derivada parcial no ponto xy, o 2. Tá? Essa parcela aqui é a parcela do vetor, né? A direção do vetor u. O vetor u, por sua vez, eu vou representar com uma setinha para dizer que é vetor. U1i, direção i, mais U2, direção j. Tá aí o vetor. Este vetor tem que ser unitário. Unitário quer dizer que o módulo tem que ser 1. Caso ele não seja unitário, o módulo dele não for 1, a gente vai achar o versor, que é vetor u, dividido pelo módulo dele. Ao fazer isso, a gente trabalha com o versor dele, que o versor de qualquer vetor é unitário. Então tá, aí está a derivada direcional com essa formulazinha aqui, mas também tem outra formulazinha. Eu coloquei aqui também, pessoal, que a derivada direcional pode ser em relação a 3 variáveis, x, y e z. Aí ficaria a mesma coisa, apenas o acréscimo de uma parcela a mais aqui. Então, derivada parcial em relação a x vezes u, derivada parcial em relação a y vezes u2 e derivada parcial em relação a z vezes u3. Se for duas variáveis, só 1 e u2. Então tá, aí este vetor u é o vetor unitário, tem que ser unitário, aqui está. E se não for unitário, a gente acha o versor dele. Vamos fazer um exercício para entender o que a gente está fazendo. Bom, aqui está um exercício, né? E a questão é o seguinte. Qual o valor da derivada direcional dessa função f no ponto 1 e 1 na direção do vetor 3 quintos, 4 quintos? Olhando aqui, né? Eu até vou me dar assim, ó, copiar. Derivada de f, da função f, na direção do vetor u. Estou só copiando aqui embaixo, né, a formulazinha. Derivada parcial em relação a x vezes u1. Lembrando que esse aqui é o u1 e esse é o u2, tá? Mais derivada parcial em relação a y, x, y, vezes o 2. Agora aqui, nós queremos achar qual é o valor da derivada direcional, ou seja, a taxa de variação no ponto 1, 1
na direção desse vetor aqui, qual é a taxa de variação, eu vou ter que achar a derivada em relação a x. E aí nós vamos fazer derivada da função u igual derivada em relação a x, que daí derivando em relação a x aqui, daria, passar para frente, 2 vezes x. Derivada em relação a y é zero, porque ele é constante, vezes o 1, que é 3/5, mais derivada em relação a y, que está aqui, 2y, vezes 4/5. Substituindo na fórmula o valor, o x aqui é no ponto x igual a 1 e 1, então os dois vão ser 1. Derivada direcional no ponto 1, 1, do vetor u, 2 vezes 1 vezes 3/5, mais 2 vezes 1 vezes 4/5. 6 sobre 5, 8 sobre 5. Derivada, então, vai dar 8 mais 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sobre 5. Pessoal, uma coisinha que eu queria dizer. Vejam que esse vetor teria que ser unitário. Eu nem fiz o teste, né? Vamos ver se ele é unitário. Para o vetor ser unitário, eu acho o módulo dele. O módulo dele é raiz de 3/5 ao quadrado mais 4/5 ao quadrado. O módulo desse vetor, então, ficará a raiz de 9/25 mais 16 sobre 25. 9 mais 16 vai dar raiz de 25 sobre 25. 25 sobre 25 é 1, logo o vetor tem módulo 1, é unitário. Logo, não precisamos achar o versor, então eu apliquei corretamente aqui. Se não fosse unitário, eu teria que achar o versor, mas como ele é unitário, já está feito. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa em relação a outro vetor. Novamente, né, qual é o valor da derivada direcional da função, né, f, no ponto 1, 1, na direção do vetor v. Vamos ver se esse vetor é unitário, porque o que nós já sabemos que é a derivada. Vamos pegar uma caneta diferente. Derivada da função na direção do vetor v agora é o que? Derivada em relação a x vezes o 1 mais derivada em relação a y vezes o 2. Vamos ver se esse vetor é unitário, porque se não for eu vou ter que achar o versor. Então, fazendo, né, módulo do vetor v vai ser raiz, achando o versor, né, vai ser menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, o módulo do vetor v igual. Se nós elevar ao quadrado isso aqui, raiz de 2 ao quadrado dá 2 sobre 4, mais a mesma coisa, 2 sobre 4. Esse aqui vai dar positivo, porque está ao quadrado. Isso vai ser a raiz de 4 sobre 4, que vai dar 1 também. O vetor sendo unitário, não me obriga a achar versor. Então, prosseguindo, né, nós queremos achar a derivada, o valor da derivada direcional, né, da função f na direção do vetor v no ponto 1. Então, derivando a mesma coisa aqui, passa para frente, derivada em relação a x é 2x vezes o 1, que é menos raiz de 2 sobre 2, mais a derivada em relação a y é
2y vezes raiz de 2 sobre 2. O x e o y foram dados lá, vai dar 2 vezes 1 vezes menos raiz de 2 sobre 2, mais 2 vezes 1 vezes raiz de 2 sobre 2. Corta este com este, um dos valores, então a derivada direcional da função no ponto 1 na direção do vetor v, que também já viu que é unitário, vai dar menos raiz de 2, mais, corta, raiz de 2. Ora, menos raiz de 2 é zero. Então, a taxa de variação, né, da função na direção desse vetor, no ponto 1 é zero. Deixa eu botar aqui 1. Então tá, vamos fazer mais um cálculo. Então não tem, a taxa de variação é nula nesse lado. Vai ver que como vocês têm curvas assim, vamos dizer que fosse temperatura isotérmica, certamente vocês estão indo na direção da linha. Então por isso que a taxa de variação é zero. Porque vocês devem estar em cima da linha, não devem estar mudando de uma curva para outra. Vamos dar uma olhadinha em um outro exemplo e depois eu vou comparar eles. Vamos calcular nesse caso, então, o valor da derivada direcional da função no ponto 1 na direção do vetor w agora. Inicialmente eu quero saber se esse vetor w... Vou botar a fórmula primeiro. A fórmula é derivada da função na direção do vetor w. Então vai ser pela fórmula derivada em relação a x vezes o 1 mais derivada em relação a y vezes o 2. Esse vetor aqui na direção, eles têm que ser unitário, e isso nós vamos ver agora. Vamos ver se ele é unitário, fazendo o módulo dele. Então, módulo do vetor w, raiz de 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. 0 mais 1. 0 mais 1, raiz de 1. Logo, a w é 1. Aí. Então, é unitário o vetor. Então, eu não preciso achar o versor. De novo, derivada da função x, y, w na direção do w. A derivada em relação a x é 2 vezes x. Derivada de y é 0. Vezes o 1 que está ali, que é 0. Derivada em relação a y é 2y. O 2 é menos 1. Ora, 0 vezes qualquer coisa dá 0. E este aqui dá menos 2y. Então, no x e y, aqui o y é 1, vai aqui. Derivada da função 1 e 1 na direção, no ponto 1 e 1 na direção w vai ser menos 2 vezes 1. A resposta menos 2. Tá aí. Essa é a taxa de variação, né? Na direção do vetor w no ponto 1, 1. Pessoal, eu tentei colocar, tô colocando aqui a superfície, né? Vista de cima. E aí nós temos que na direção do vetor w, vetor u aqui, a taxa de variação é 14 sobre 5, que a gente tinha achado. A taxa de variação, se eu andar na direção do vetor w, é menos 2, é negativa. E este aqui que é mais curioso, se eu andar na direção do vetor v, a taxa de variação deu 0, a gente achou 0. Reparem bem que nós estamos realmente na direção de uma curva, por isso que deu 0. Não houve variação. Bom, aqui novamente, qual é a derivada direcional no ponto 1, 2 da função nessa direção desse vetor aqui? Inicialmente eu vou testar para ver se o vetor é unitário.
Se for unitário, tudo bem, senão tem que achar o versor. Então, o vetor, né, vai ser raiz de 3/5 ao quadrado mais menos 4 sobre 5 ao quadrado. Tirando o módulo para ver se vai dar 1, o vetor vai ser raiz de 9 sobre 25 mais 16 sobre 25. Então, vai dar raiz de 25 sobre 25. Raiz de 25 sobre 25 é 1. O vetor é unitário. Então, resolvido. Vamos aplicar essa formulazinha aqui. Derivada em relação a x. Passa para frente, né? 5x na quarta. Vezes derivada em relação a y, que é zero. Não precisa colocar. Vezes o 1 é esse primeiro aqui, e o 2 é esse aqui, então 3 sobre 5, mais derivada em relação a y, disso aqui, derivada em relação a y aqui é zero, aqui derivada de seno é cosseno y, vezes o 2, que é o menos 4/5. Ok. Fazendo agora, prosseguindo, né? O que nós poderíamos fazer? A substituição. O x aqui vale 1. Então, vai dar 5 vezes 1 na quarta vezes 3/5. O cosseno de y, o y é 2. Fica cosseno de 2 vezes menos 4 sobre 5. Fazendo aqui 1 na 4, dá 1 vezes 5, 5, 5, 15. 15 dividido por 5 vai dar 3, menos 4/5 vezes cosseno de 2. Tá ok. Então, a taxa de variação U da função no ponto 1, 2, na direção do vetor unitário dado lá em cima, é esse número aqui. Nós poderíamos fazer ainda o cosseno de 2. Cosseno de 2 na calculadora vezes o 4 dividido por 5. E o 3 menos o que eu achei aqui. Se vocês fizerem todo esse cálculo, a resposta que vocês vão achar é 3,33. Veja que o resultado é um número, tá, pessoal? Então, essa é a taxa de variação, derivada de a taxa de variação na direção, no ponto 1, 2, na direção daquele vetor lá dado. Qual é a derivada direcional da função f de x, y, aqui dada, quando um ponto se desloca a partir do ponto 3 e 1, x3 e y1, na direção do ponto 4, menos 3. Então, fazendo esse exercício, eu quero saber a derivada. Bom, pessoal, aqui está a fórmula já muito salientada, né? Só que o vetor, que tem essa direção, nós vamos ter que achar o vetor. Ele não foi dado, mas foi dado o ponto. E como é que se acha um vetor tendo dois pontos? Eu tenho aqui um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, eu vou chamar isso aqui de ponto 1 até o ponto 2. E aí nós temos que ver um pouquinho de geometria. Sai de 1 e termina na extremidade 2. Um vetor, dado dois pontos assim, é encontrado colocando aqui, sai de 3, 1, ponto de partida e ponto de chegada, 4 e menos 3. O vetor V sai de 1 e vai até 2. Vetor, eu vou colocar uma setinha aqui. Tendo dois pontos, partindo de 1 chegando no 2, a gente pode achar esse vetor fazendo a subtração 2 menos 1. Então, o vetor
P2 é 4 menos 3, menos 3 e 1. Eu vou chamar de U esse vetor aqui, tanto faz, para combinar com a nossa fórmula. 4 menos 3 dá 1, dá pra fazer de cabeça. Menos 3 menos o 1 dá menos 4. Tá aí, então, o vetor. Agora eu tenho que saber se esse vetor que eu achei, né, se ele é unitário, porque se ele não for unitário, nós vamos ter que achar o versor. Vamos fazer um módulo de um vetor será raiz de 1 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. O módulo do vetor vai ser 1 mais 16. Módulo do vetor raiz de 17. Realmente é diferente de 1. Não deu o módulo 1. Então, vamos achar o versor, que seria U, sobre módulo de U. Então, o versor do vetor vai ser U. Que é o vetor U? 1 sobre raiz de 17, vírgula, menos 4 sobre raiz de 17. Pode ter certeza, essa é outra simbologia de vetor, ó, que esse vetor aqui é unitário. Podem fazer um módulo que vai dar. Então, agora, na direção desse vetor aqui. Vamos transportar para cá, então, o vetor, ó. Vou colocar aqui o vetor que eu achei. O vetor que eu vou usar, então, é 1 sobre raiz de 17, vírgula, menos 4 sobre raiz de 17. Agora, temos que achar a derivada de x e derivada em relação a y. Então, derivada em relação a x de x ao quadrado, passo 2 para frente, 2x, y é constante. Então, fizemos isso aqui. No ponto 3,1. Então, colocando aqui o ponto, né? Vai ser 3, 1, substituindo. 2 vezes 3, 1 na quinta. Derivada em relação a x no ponto 3 e 1 é 6. Ok, pessoal. E aí, claro, derivada em relação a y. Então, a derivada em relação a y, o x é constante, passa o 5 para frente, vai dar 5x ao quadrado, constante, y na 4, subtrai 1. E aí, fizemos isso aqui. Derivada em relação a y no ponto 3 e 1 vai ser 5 vezes 3 ao quadrado vezes 1 na quarta. 9 dá... Quanto é que vai dar isso aqui? 45. Derivada em relação a y vai dar 45. Feitinho. Então, já obtivemos esses dois. O 1 está aqui e o 2 está aqui. Substituindo, então, derivada da função no ponto 3 e 1, derivada direcional, na direção do vetor U, vai ser o valor que eu achei aqui, 6 vezes 1 sobre raiz de 17. E mais 45 vezes menos 4 sobre raiz de 17. 6 vezes 1, 6 sobre raiz de 17, menos isso aqui vai dar 45 menos 180. 180 menos 180.
80 sobre raiz de 17. Bom, agora fazendo, como o denominador é igual, eu tenho que pagar 6 menos 180. Fazendo essa subtração vai dar menos 174 sobre raiz de 17. Está aí a taxa de variação. Então, a derivada direcional da função no ponto 3,1 na direção do vetor u, que eu achei, é menos 174 sobre 17. Bom, aqui C, f de x é essa função aqui, 3x2 menos y ao quadrado mais 4x. E u é o vetor unitário na direção de π sobre 6. Calcule a derivada direcional da função no ponto 1,0 na direção do vetor u. Isso quer dizer, então, que o vetor unitário aqui, na direção desse vetor, eu não sei se vocês se lembram de trigonometria, que nós temos o círculo trigonométrico aqui, e a direção π sobre 6, se vocês dividirem 180 por 6, eu prefiro botar em graus, 18 dá 30 graus. Ora, 30 graus é alguma coisa nesse sentido aqui, pessoal. Então aqui está o 30 graus, a direção do vetor. Então o vetor aqui, se eu me lembro bem, né? Isso aqui é o cosseno de 30, e isso aqui, seno de 30 graus. O vetor ficaria representado, então, o vetor u seria a parcela de x aqui, é cosseno de 30, ou cosseno de 30 graus, vírgula, e o y aqui é seno de 30 graus. Bom, não precisaria nem dizer que o vetor é unitário, porque a gente sabe que isso aqui é um vetor, ó, u cosseno de 30i mais seno de 30j. Se nós for fazer o módulo desse vetor, vai ser raiz de cosseno ao quadrado de 30 mais seno ao quadrado de 30. Ora, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1 pela trigonometria, e vai dar 1. O vetor realmente é unitário. Nem precisaria ter dito que ele é unitário. Então tá aí o vetor unitário, eu já achei. Deixa eu colocar aqui. Foi dado só a direção, ele está na direção de 30 graus, que foi dado em π sobre 6. Bom, a nossa formulazinha mesmo é derivada da função na direção do vetor u vai ser derivada em relação a x, u1, mais derivada em relação a y, u2. Sendo que o u1 é esse aqui, e o u2 é esse outro aqui. Fazendo agora, não se esquecer que é o ponto. Bom, derivada em relação a x, fazendo aqui, o que vai dar? Derivada em relação a x, aqui vai dar 6x. Derivada aqui vai dar 0. E derivada de 4x vai dar mais 4. Vezes o u1, que é o cosseno de 30, pessoal. Só que esse cosseno de 30 é um arco notável. Cosseno de 30, o que a gente sabe da trigonometria? É raiz de 3 sobre 2, vírgula. Seno de 30 é 1 sobre 2. Está aí. Tirei esse seno, esse cosseno e transformei em alguma coisa numérica. Então, aqui no caso, o 1 que eu estou querendo é raiz de 3 sobre 2.
mais derivada em relação a y aqui. Se eu derivar aqui vai dar zero, aqui vai dar 2y e aqui também vai dar zero. Então a resposta vai ser menos 2y vezes o 2 é o outro aqui, que é 1 sobre 2. Fazendo a substituição agora, porque nós queremos a derivada direcional a partir do ponto 1 e 0. Então, derivada direcional 1 e 0, na direção do vetor u, vai ser 6 vezes x. Quem é o x? O x é 1. É só olhar ali. Mais 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Menos, porque mais com menos, 2 vezes o y. Quem é o y? É no ponto y0, que então 0 vezes 1 sobre 2. Bom, aí já nem interessa mais, porque 0 vezes qualquer coisa. Então, a derivada vai ser 6 vezes 1 é 6, mais 4, raiz de 3 sobre 2. 6, 10, raiz de 3 sobre 2. 5, raiz de 3. Então, derivada direcional de f, quer dizer, a taxa de variação para cada unidade que eu cresço na direção do vetor u, a f cresce 5 raiz de 3. Tá aí, pessoal. Então, essa é o valor numérico da derivada direcional nesse ponto na direção do vetor u.